Embaixo, prefeito. Passar só. Bom dia. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade, coordenador deputado Zé Silva, Taperinho, e a todas as excelências aqui presentes, autoridades. É muito importante que esse assunto não fique em segundo plano, que ele seja exaurido até o momento que a gente tenha uma legislação, normas que possam evitar uma tragédia como aconteceu em Brumadinho, como aconteceu em Mariana. Então, a iniciativa aqui da Casa é louvável, porque o objetivo é esse, discutir, chegar numa norma que nos possibilite avançar. O boletim de ontem da Defesa Civil de Minas Gerais indica que 171 pessoas morreram no desastre de Brumadinho. 139 continuam desaparecidas. Isso é um total de 310 pessoas que provavelmente não voltarão para suas casas. Um desastre de uma magnitude ímpar, que de fato não pode ser esquecido jamais por ninguém dessa casa, por ninguém do governo. Pensando na situação e as várias ações que foram empreendidas após o desastre, muitas das barragens são operadas e mantidas pelo governo federal. Além da questão da fiscalização, que ela é dividida entre órgãos estaduais e federais, a operação das barragens também é realizada, em grande parte, pelo governo federal. Tendo isso em mente e com a preocupação que essas barragens precisam estar com sua situação totalmente regularizada quanto à Lei de Segurança de Barragem, 12.334 de 2010, como também toda a manutenção de seu talude e de suas estruturas tem que estar em dia para evitar qualquer tipo de acidente, foi pensado e construído o plano de ações estratégicas para a reabilitação de barragens da União, que é o que eu vou brevemente apresentar. Este plano ele foi realizado em conjunto com o ICA, feito ao longo de alguns meses, uma dificuldade em chegar até as barragens, fazer uma inspeção in loco. Então, é um trabalho que demandou esforço de muitos profissionais, muitas pessoas tiveram que ir em lugares de difícil acesso para poder verificar de fato como essas barragens estão. E este é o objetivo, a gente precisa que o Estado esteja presente. O atual normativo delega, em grande parte, aos empreendedores das barragens, mesmo quando são pessoas, quando é da iniciativa privada, que façam as inspeções, que garantam o monitoramento, o risco da atividade econômica é integral, e o governo e os órgãos fiscalizadores têm o dever de fazer a fiscalização para garantir que os empreendedores estão cumprindo seu papel. Mas reitero que este papel da fazer as revisões periódicas, a fiscalização e o monitoramento é dos empreendedores, mas precisamos estar presentes. A ideia do plano foi essa ideia. Então, podemos aqui passar, avançar. Bom, primeiro, o objeto. Foram analisadas 139 barragens, todas elas sob a responsabilidade do governo federal. Dessas 62 barragens são administradas hoje pelo Departamento Nacional de Obras Contra Secas, do DENOX. 43 são administradas pela Companhia Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, Codevasf, e 34 do extinto DNOS, que somam aí nossas 139 barragens. O objetivo principal, diagnóstico estrutural, jurídico e fundiário, para que regularize toda a situação, e elaboração do plano de ações estratégicas para a reabilitação e adequação à Política Nacional de Segurança de Barragem. Então, aí são dois objetivos muito claros. Um, verificar e regularizar toda a barragem, garantir sua estrutura, a rigidez da estrutura, e o outro, adequar à Política Nacional de Segurança de Barragens. Que eu vou passar cada uma pelos estados. Essa é a distribuição das barragens pelos estados da federação. Então, a gente pode ver aqui, Ceará, Pernambuco, Bahia, um grande número, Minas Gerais, 15. E, reitero, essas barragens são as barragens administradas pelo governo federal, por esses três órgãos, Codevasf, DENOX e DNOS. Que eu sigo
para cada uma delas, por estado, para não ser... Então, a gente vai estar aqui Maranhão, com suas 3 barragens, todas pelo DNOS, 2 pelo DENOX, 1 pelo DNOS. Ali a gente coloca qual a situação do dano potencial associado, isso é uma classificação... Olá. Só um minutinho, ministro. Acho que atrapalhei sua apresentação, viu? Só não funciona. Alô? Sem problema. Ah, obrigado. Fica mais fácil, de fato. Bom, 3 barragens no Maranhão. Aqui o que a gente fez? Aqui é um resultado, breve resultado do plano. O plano tem um formulário que define todas as ações que são necessárias para garantir tanto a recuperação da barragem quanto a adequação à Lei de Segurança de Barragens. Com o custo de implantação, eu só ressalto que esse custo ele é parametrizado, então ele é uma estimativa, não necessariamente esse valor exato vai depender de uma análise um pouco mais detida. A gente vê tanto o dano potencial associado, quanto o nível de risco, 2 em alerta, 1 em atenção, isso que a gente precisa trabalhar. Aqui a gente passa para o Piauí, temos 5 barragens, 2 da Codevasf, 3 da Codevasf, 2 do DENOX. Também aqui é a lista, todas com dano potencial. As que são A é a categoria mais alta, mas eu ressalto que o dano potencial associado é aquilo que o impacto de um possível rompimento pode acarretar. Então, se há vidas humanas envolvidas com esse rompimento, ela já vai para um alerta, para um nível de classificação A muito alto. Avançando, o Ceará, que é o nosso número maior, são 31 barragens. Aí toda a lista definindo quais os municípios, o nível de atenção, o nível de risco e qual é o custo estimado, 27,76 milhões, para realizar as recuperações e adaptações à lei. Rio Grande do Norte, 7,01 milhões para fazer as adequações. Essa apresentação, evidentemente, vai estar disponível para os senhores, então a gente depois pode olhar com mais detalhes cada uma das barragens. Paraíba, 3,27 milhões, todas com dano potencial associado o mais alto, que é o A. Pernambuco, número significativo de barragens, 68,26 milhões, número expressivo de necessidade financeira, principalmente por conta de Jucazinho, que é uma barragem que já está em trabalho, já está sendo executadas as obras, e ela chega perto de 50,28 milhões. Então, por isso que o número de Pernambuco é tão acima dos demais. Alagoas, 2,42 milhões, 4 barragens. Sergipe, uma única barragem, 0,84 milhões. E vamos Bahia, um expressivo também, 27,76, muito próximo ao Ceará. Minas, 11,19. Aqui em Minas eu faço uma atenção, porque muitas das barragens que estão lá, essas barragens, a maioria, se não a totalidade, é para uso múltiplo, então é água, não é rejeito mineral. Então, aqui não é o caso dos acidentes que aconteceram em Brumadinho e Mariana. Rio de Janeiro, 2,9. Paraná, apenas 1. Santa Catarina, 4, com um detalhe que a gente não conseguiu fazer uma inspeção. Já foi solicitado, inclusive, por parlamentares que essa inspeção fosse realizada o mais rápido possível. Estamos trabalhando nisso. A gente sabe da importância que tem que isso aconteça. A inspeção. Rio Grande do Sul, 9,73. Aqui não estava previsto, deputado, coordenador, mas eu acho que é interessante. O projeto de integração de São Francisco é a prioridade. Eu acho que a Casa sabe a sensibilidade que o projeto tem para o Nordeste, a necessidade de levar água para uma região tão sofrida. E o próprio PISF tem vários reservatórios, não só ao longo dos canais, do eixo norte e do eixo leste, mas também vários reservatórios que vão receber a água do PISF. Esses reservatórios, desde o início do projeto, foram tratados como prioritários. E tem um outro processo de análise, recuperação, adequação à Lei de Segurança de Barragens, que é o caso. Então, eles não estão no Planeb, mas eles são tratados de forma diferenciada, e aqui estão. A gente quis apresentar a situação hoje, quais são
os reservatórios. Prioridade 1 e 2 são aquelas barragens reservatórios que recebem água diretamente do PISF, do projeto, e que os prioridade 1 receberão mais rápido. Prioridade 2 demorará um pouco mais para a água chegar, mas, de qualquer forma, receberão diretamente do Projeto de Integração São Francisco. Os valores totais para fazer a recuperação das barragens está ali, 126 milhões, prioridade 1, 86 milhões, prioridade 2. Os valores que já foram pagos, o que chama atenção, se vocês olharem, tem Engenheiro Ávidos, na Paraíba, não foi pago nada, ainda está em licitação das obras. Então, o Engenheiro Ávidos é algo que ainda o recurso está sendo disponibilizado, o TED vai ser realizado, e também temos aqui a situação de Poço da Cruz, que também é uma necessidade que a gente precisa colocar. Finalizada e a gente caminha. Prioridade 3 são barragens associadas ao PISF também, mas que demorará mais para a água chegar ou depende de algumas obras complementares para que a água chegue. O valor de 188 milhões, ainda com exceção de Lima Campos e Banabuiú, que estão numa situação especial e foi solicitado este apoio do governo federal para que realizasse o mais rápido possível pelo governo do Ceará essas intervenções, já está previsto a descentralização do recurso para que sejam realizadas as obras o quanto antes. Mas, ressalto, essas barragens todas ainda demoram para receber água do PISF, por isso que não estão na prioridade. Bom, o que eu quero trazer ao conhecimento de todos e pedir a ajuda da Casa para que a gente, nos futuros PLNs que serão apresentados, a necessidade de a gente remanejar o orçamento para possibilitar a execução, que tenham a sensibilidade sobre esses pedidos. Essa que é a ação orçamentária responsável pela recuperação dos reservatórios estratégicos do PISF. Hoje, ela tem lá 44 milhões de dotação, disponível para empenho em virtude da questão do contingenciamento. Só temos 7 milhões. O que a gente já comprometeu com os TEDs são 31 milhões, que é justamente aquela prioridade 1 e 2, que a gente está trabalhando. Então, o TED já está resolvido. E o TEDs a celebrar 25 milhões, justamente para Lima Campos e Banabuiú, no Ceará, que foi um compromisso assumido com o governo do Estado e que a gente está cumprindo. Então, a necessidade que a gente tem, só para suprir o que está comprometido com o TED, é celebrar 13 milhões em relação à ação. Isso não é o valor total, isso que é só o PISF, tá? Reservatório estratégico do PISF, uma necessidade para a gente poder terminar a prioridade 1 e fazer a prioridade 3, Banabuiú e Lima Campos. Aqui a reabilitação é o Planeb. Então, aqui a gente tem a questão orçamentária do DENOX e da Codevasf. Então, os senhores podem ver que há uma necessidade muito maior do que a disponibilidade que temos hoje. O DENOX e a Codevasf fizeram um cronograma das ações baseado no Planeb e isso foi apresentado. Então, temos uma dotação ali de 19 milhões quase e uma necessidade de 36, que chega em seus 17 de suplementação. Codevasf está mais próximo. Temos aí 12 milhões 153 e uma necessidade de 12 milhões 510. Então, Codevasf e DENOX avaliaram o Planeb, verificaram a execução, determinaram um cronograma dessas obras e essa é a necessidade orçamentária que a gente precisa para tocar cada uma dessas obras. Bom, esse é o que nós tínhamos em relação ao Planeb. Deixa eu só queria, eu acho que como a comissão ela tem um escopo muito maior do que o plano, falar que, além do Planeb, quais foram as ações empreendidas pelo governo federal após o desastre. O que aconteceu, atos que foram editados, o que estamos tentando realizar aqui para que a gente mude essa triste realidade. No dia 25, dia da tragédia, ressalto, foi publicado em edição extra e instituído o Conselho Ministerial de Supervisão de Respostas a Desastre, que detém membros da Casa Civil, Ministério da Defesa, Cidadania, Saúde, Minas e Energia, Meio Ambiente, Desenvolvimento Regional, Mulher, Família e Direitos Humanos, GSI e AGU. A ideia, de pronto, foi criar uma cúpula de governo que pudesse avaliar quais seriam as primeiras medidas. O decreto foi o Decreto 9691, de 25 de janeiro de 2019. Junto com o Conselho Ministerial de Supervisão de Respostas a Desastre, foi criado o Comitê de Gestão e Avaliação de Respostas a Desastre, como secretaria executiva do Conselho.
Um pouco depois, já no dia 28 de janeiro, publicação no dia 29, foram editadas 2 resoluções do Conselho. Uma delas, que determinou as medidas emergenciais em relação ao desastre da mina Córrego do Feijão, que foi a resolução número 1, de 28 de janeiro, resolução do Conselho Ministerial de Supervisão de Respostas a Desastres. E também a resolução número 2, também de 28, publicada no dia 29, do mesmo Conselho, que instituiu o Subcomitê de Elaboração e Atualização Legislativa. E eu falei todas essas normas que eu queria chegar aqui para os senhores. Esse subcomitê tem se reunido e o objetivo dele é verificar toda a legislação, não só de segurança de barragem, mas licenciamento ambiental, tudo o que for necessário para que a gente possa aperfeiçoar e melhorar o normativo. Uma das questões que foram levantadas e é necessário que seja revista são uma resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos que estabeleceu as regras de classificação das barragens. A gente verificou que a classificação não foi suficiente para nos alertar, para garantir que os órgãos fiscalizatórios pudessem saber o que é mais crítico, ir até a barragem mais crítica, fazer uma inspeção mais detida e impedir que o desastre acontecesse. Então, um dos pontos que esse subcomitê está analisando é uma revisão da própria Lei de Segurança de Barragem, uma análise da própria estrutura do Conselho Nacional de Recursos Hídricos para deixá-lo mais célere, que ele seja mais resolutivo, mais deliberativo, para que as novas resoluções possam acontecer com a necessidade do tempo que esses desastres requerem. Então, o subcomitê está em trabalho. No dia 29 de janeiro, logo depois que saiu a resolução do Conselho, eu, como presidente do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, editei uma moção. Nessa moção, que é a moção 72, de 29 de janeiro, ela recomenda algumas medidas acauteladoras a todos os órgãos fiscalizadores. E aqui eu queria só esclarecer para os senhores como é que fica a fiscalização, como hoje ela é definida pela norma existente. Das 3.386 barragens, segundo o relatório de segurança de barragens da ANA, de 2017, que tinham dano potencial associado alto ou risco alto, dessas, 2.562 são fiscalizadas por órgãos estaduais, ou são de resíduos industriais ou uso múltiplo de água. Se for de um rio de domínio estadual, nascente e foz no Estado, quem cuida é a Agência de Águas daquele Estado. Resíduos industriais, se for uma licença obtida pelo IBAMA, é o IBAMA. Se for de um órgão ambiental, é o Estado. Então, 2.562 das 3.386, os órgãos fiscalizadores são estaduais. Do restante, do remanescente, são 824 barragens dessas 3.386, que são responsabilidade do governo federal com órgãos fiscalizadores federais. A ANA, responsável por 91 barragens, a ANEEL, as barragens que são utilizadas para geração de energia elétrica, 528, e a ANM, aquelas barragens de rejeito mineral, 205. Para todos eles, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos tem como prerrogativa legal, quando da edição da Lei de Segurança de Barragem, foi instituída algumas atribuições ao Conselho, dentre elas, zelar pela implementação da Lei de Segurança de Barragens. Por isso que o Conselho fala a todos os órgãos fiscalizadores. Dentre as medidas acauteladoras que foram recomendadas, solicitadas aos órgãos fiscalizadores, foi a realização de auditorias em seus procedimentos e normativos orientadores da fiscalização de segurança de barragem, no prazo de 90 dias, a atualização das informações sobre sua responsabilidade no Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, no prazo também de 90 dias, e a revisão do Plano de Segurança de Barragens, de responsabilidade dos empreendedores, também no prazo de 90 dias. Aí, a solicitação que fossem adotadas todas as medidas previstas no artigo 10 da Lei 2.334, que é a revisão periódica. A revisão periódica de uma barragem, ela envolve várias ações e ela traz vários produtos dessas ações. E o início imediato das vistorias. Em relação às vistorias,
ato contínuo à edição da moção, foi enviado um ofício meu a todos os órgãos fiscalizadores estaduais e federais, solicitando o cumprimento, atendimento da moção e que nos indicassem a necessidade de pessoal, indicando prazo, inclusive. Para a ANM, indicamos um prazo que deveria fiscalizar todas as 205 barragens até o dia 30 de junho, e a todos os demais órgãos fiscalizadores que fiscalizassem as demais barragens, ou seja, que a ANA fiscalizasse suas 91, a ANEEL suas 528, e os órgãos fiscalizadores estaduais suas 2.562, até o final do ano, até o dia 31 de dezembro. Mas também indicamos, caso vocês não tenham condições, pessoal, quadro suficiente para executar tal ação neste prazo, que indique ao governo federal, principalmente os órgãos estaduais, essa dificuldade. As respostas não vieram exatamente no prazo e como gostaríamos, mas, de qualquer forma, organizamos um curso com a Escola Nacional de Administração Pública, participação de todas as agências fiscalizadoras, ANM, ANEEL, ANA e IBAMA. O curso da ANA já está acontecendo esta semana, capacitando mais de 100 engenheiros, geólogos, geotécnicos, para reforçar o time de engenheiros que possam realizar vistorias técnicas nessas barragens, elaborar um relatório e poder separar aquelas barragens que têm uma criticidade maior daquelas que têm uma criticidade menor, possibilitando que o órgão fiscalizador, mesmo com um quadro reduzido, consiga fazer uma vistoria, uma fiscalização mais efetiva. Nas próximas semanas estão previstos os cursos da ANM e da ANEEL. Com isso, é uma tentativa do governo federal auxiliar os governos estaduais no que for possível, e, claro, que, se solicitado, respeitando a autonomia que os estados têm e o Pacto Federativo, mas colocando à disposição um corpo de engenheiros capacitados para fazer um relatório e uma vistoria técnica às barragens. Por fim, eu gostaria de chamar a atenção, e eu acho que é algo que já está na pauta da comissão, sobre, especificamente, a ANM. Eu peço aqui, o meu contato com o ministro Bento Albuquerque é muito bom, a gente já tem alinhado nossas conversas, e falo aqui, não como ministro do Desenvolvimento Regional, mas como presidente do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, uma necessidade que seja vista a CEFEM com muita atenção. A CEFEM do ano passado, prevista em lei, era de 212 milhões de reais. O que foi disponibilizado para a ANM foi apenas 26 milhões, ou seja, um pouco mais de 10%, 13% do total. O orçamento total da ANM foi de 56 milhões. Caso ela viesse a receber esses 180 milhões adicionais, talvez a situação pudesse ser outra, a gente tivesse um corpo maior de funcionários para fiscalizar. Então, o que eu digo, a gente precisa, quem dá a missão, dá a condição. Temos que reforçar essas agências, conseguir capacitá-las, tanto capacitar profissionalmente seu quadro, para que a gente possa ter um quadro de especialistas que, em primeiro lugar, seja respeitado quando for numa empresa bilionária, uma multinacional, que tem seus engenheiros muito capacitados, mas que o governo fale de igual para igual, que, quando um fiscal de qualquer agência fiscalizadora de barragem adentre o recinto, os domínios de uma barragem de um empreendedor privado, que ele seja respeitado não só pela titularização que tem, pelo cargo que ocupa, mas pelo conhecimento técnico que adquiriu. Então, nosso objetivo, e o governo federal está todo em peso, as reuniões são semanais, para que isso aconteça. Então, várias ações estão sendo empreendidas para esse fim. Um último comentário sobre Brumadinho, especificamente. A gente, infelizmente, não pode mudar o passado, tem que aprender com o passado, mas a gente pode pensar no futuro e agir no presente. O que a iniciativa da Casa Civil, do Presidente da República, não queremos que Brumadinho se transforme em Mariana, no sentido que aquela região fique como está hoje. O objetivo é revitalizar, modificar aquela realidade, criar uma outra atividade econômica para que as pessoas que lá residem possam continuar residindo em seus lares. O desastre já foi suficientemente grande pelas vidas ceifadas, e o que a gente quer é realmente impedir que isso venha a acontecer e que as pessoas possam ver Brumadinho como uma referência para que nunca esqueçam sobre segurança de barragem. Temos alguns planos, um deles
é colocar a cidade como um centro de referência de segurança de barragem, com centros especializados para estudo disso, empresas responsáveis por monitoramento, equipamentos para garantir a segurança, ou seja, tentar transformar Brumadinho e uma mensagem muito clara. Aqui aconteceu algo que a população brasileira não pode esquecer. E nenhum empreendedor privado pode esquecer também do que houve. O objetivo é esse, eu espero que possa ter contribuído com a comissão, coordenador. Agradeço a oportunidade, estou aqui à disposição dos senhores, mas saibam que estamos imbuídos de fazer o melhor para que a gente possa evitar e garantir uma vida um pouco mais digna a quem lá ficou em Brumadinho. A Defesa Civil, tanto a nossa Defesa Civil Nacional, e aqui eu cumprimento o nosso secretário, Defesa Civil do Estado, Polícia Militar do Estado, todo mundo, acho que os senhores sabem o envolvimento que teve, a tentativa de todos auxiliarem uns aos outros, a disposição de todos os estados em ofertar seu pessoal para ajudar na operação. Então, acho que mostrou que o Brasil, numa condição de tragédia, é solidário, que a gente deixa questões partidárias de lado e todos se ajudaram para tentar evitar e resgatar o máximo de vítimas, o máximo de pessoas daquela situação. E queria ressaltar, por fim, que muitas pessoas foram resgatadas. Assim, a operação, a gente vê o número de mortos, vê o número de desaparecidos, mas a operação foi muito bem sucedida no sentido de resgatar aqueles que podiam ser resgatados. Então, meu parabéns ao governo de Minas, parabéns a todos os estados pela ajuda que ofertaram e estamos aqui à disposição. Obrigado. Agradeço e